Muito prazer, meu nome é Vander Garcia, eu sou advogado nos Estados Unidos, licenciado nos Estados Unidos e também licenciado no Brasil. Eu sou o fundador da Vander Garcia Law Firm, que é uma firma advocatícia americana especializada em direito imigratório. E hoje nós estamos aqui para falar de um visto que muita gente tem curiosidade, quer saber mais também, já sabe alguma coisa, que é um visto específico para pessoas que querem abrir um negócio aqui nos Estados Unidos para poder morar aqui com uma certa tranquilidade, assim, com tanto financeira, mas também de ter um visto relativamente estável, um visto bem interessante, para falar a verdade. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa que é cidadã, né, de um país que faz parte de um tratado. Então, você pega, por exemplo, no Brasil tem muita gente que é também italiano, né? Além de brasileiro, é também italiano, ou é também espanhol, ou é também português, ou alemão, tá? Ou japonês. Então, são vários casos de nacionalidades que você tem. Tem muita gente no Brasil com essas nacionalidades. Aí você tem o português, né? Se você está em Portugal, você é português, novidade. O E2 até pouco tempo atrás não valia para o português, agora vale. O português ele tá bem aqui posicionado, né, para esse visto, o E2, ok? É, tem países, então, tem uma lista, você dá uma googada lá, países da lista do E2, né? Você já vai ver se alguma nacionalidade que você tem está lá. Tem vários países que estão lá, a Argentina está lá, por exemplo, tá? Até o México está lá. Mas o Brasil não está. E são tratados bem antigos, assim, muitos, né, centenários, tratado bem antigo. Mas o Brasil, na época, não quis assinar, tá? Porque se tivesse assinado, o brasileiro também poderia usar o E2. Então, se você é brasileiro, tem uma outra cidadania que se aplica, que tem um tratado, essa aula, né, esse guia completo aqui que eu criei, é para você, tá? Se você é brasileiro e só tem a cidadania brasileira, mas está pensando em ter cidadania de algum outro país que está na lista, você tem uma razão maior agora para pedir a cidadania de um outro país que está na lista. A cidadania espanhola estava agora retomando, né, uma lei mais aberta para conseguir, a portuguesa, né, e outros lugares também, vários países são parte, né, dessa lista. E se você é brasileiro e não tem na mínima chance de ter outra cidadania e quer vir para cá, assista nossas outras aulas. Aliás, assista essa também, porque de repente você tem algum amigo, algum conhecido, né? Mas assista as outras também, que a gente fala de grandes possibilidades de conseguir vir para cá. Tem vários caminhos. O E2 não é o único deles. Mas o E2 é muito bom, então a gente vai falar dele hoje, tá? Então, aqui fazendo uma introdução, né, a esse visto. O E2 permite que cidadãos de países com tratado comercial com os Estados Unidos invistam, tem que botar dinheiro, tá? Um valor substancial em um negócio nos Estados Unidos. Substancial não é que assim, $1 milhão. Substancial é uma linguagem que não é muito dinheiro, necessariamente. É o dinheiro necessário para o negócio dar certo. É basicamente isso. O conceito de substancial assim, é o direito de dinheiro suficiente para o negócio dar certo. Tá? É isso. Em geral, esse visto ele é válido por 5 anos. Então você pede lá no consulado brasileiro, vem para cá e no seu passaporte vai constar um visto com 5 anos. Tem países, a maioria dos países, 5 anos. Itália, por exemplo, né? Mas tem alguns países que são 25 meses, mas exceção, vão ficar aqui com a regra por enquanto. E é um visto que pode ser renovado indefinidamente. Por isso que dá uma certa segurança. Ele quase que é um green card num certo ponto, né? Porque enquanto o negócio permanecer ativo, você veio para cá, montou um negócio, enquanto esse negócio estiver ativo, tá? Você pode continuar renovando esse visto de 5 em 5 anos. Tudo bem? Então, é muito interessante, tá? Agora, naturalmente que quando você vem, você vai ter que ser a pessoa responsável por aquele negócio. Então, você meio... A grande questão do E2 é que você fica meio amarrado com aquele negócio. Você que tem que tocar o negócio.
É permitida a contratação de funcionários, né? Tem umas situações assim, obviamente, né? Você não vai trabalhar sozinho, mas você vai ter que, o negócio tem que continuar e você tem que continuar com a pessoa que toca aquele negócio. Esse é o ponto do E2. Apesar de não ser um visto de imigrante, ele não é um green card, né? Tá? Ele acaba apresentando caminhos para obter um em algum momento. Em algum momento você vai olhar para a sua situação e falar assim, eu já estou há algum tempo aqui, o negócio está dando certo, a empresa está crescendo, tá? Em algum momento você vai encontrar uma solução para que isso vire um green card, né? Na verdade, você vai pedir um green card por outra razão, mas pode até ser relacionado à sua empresa. O que a gente diz aqui é que o E2 não vira um green card, mas ele pode ser um caminho para o green card. Aí o advogado vai orientar. Se você quiser desde o início, né, depois chegou aqui, passou um tempo, né, passou uns meses, assim, olha, eu estou querendo construir um caminho para o green card, já quero começar essa construção. O advogado vai te ajudar a entender o que você pode fazer no contexto daquele negócio, né, para não atrapalhar também o negócio, que isso vire um green card num determinado momento. Ainda aqui no contexto da nossa introdução, vamos ver alguns países elegíveis, né? Tá? Apenas cidadãos de países com tratado comercial com os Estados Unidos podem se qualificar, você já sabe. Né? Exemplos de países elegíveis: Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Argentina. O Brasil não está na lista, né? Mas, enfim, se você for brasileiro e tiver uma outra cidadania e tiver na lista, você pode conseguir um E2. Quais são os requisitos do investidor? Né? O investidor, ele deve, primeiro, ser um cidadão de um país com tratado E2, já sei, já falamos muito disso. Tá? Segundo, ter investido ou estar no processo de investir um valor substancial em negócio nos Estados Unidos. Opa, já sei que o valor é substancial, a gente já falou disso aí, ou seja, um valor que consiga fazer o negócio dar certo. Um plano de negócios vai mostrar qual é o valor desse investimento. O que eu tenho de novidade aqui é que já ter investido ou estar no processo de investir. Esse é o tema que a gente vai falar mais para frente. Antes de pedir mesmo visto, você já pode estar começando o negócio. Isso pode ser muito bom, inclusive. Tá? Ou você já está com dinheiro reservado e comprometido com o negócio. Não tem uma terceira opção, dizendo assim, eu vou atrás do dinheiro quando você me der o visto, o governo americano. O governo americano falou, não, ou você já está investindo, ok, ou você está aí no processo de investir, já está reservado, já está tudo certo, já está na tua mão, e já está comprometido. Não tem meio termo, a gente vai entender melhor isso depois. Outro ponto aqui sobre o investidor, né? Ele tem que possuir pelo menos 50% de participação na empresa. Porque é ele que vai tocar a empresa. Não faz sentido você dar um visto dessa natureza, que vai dar um direito de morar aqui, gente, trabalhar aqui. Poxa, é muito forte isso. Difícil, americanos falam isso, né? Não quero. Né? Tem que ter requisitos aí. Ou você tem um currículo fora do normal, um currículo muito bom, os EBs lá da vida, ou você vai ser um investidor. Tá? A gente tem só interesse nessas duas pessoas, ou de família, né? Casamento e tal. A gente só tem interesse nessas pessoas aqui. Então, ele vai querer que você leve a sério o negócio, ele vai querer que você tenha o controle do negócio. E a maneira de a pessoa ter o controle do negócio, em geral, é ter pelo menos 50% de participação. Então, você vai ver casos em que tem uma empresa aqui, tem dois sócios, o A e o B. Vamos pensar que o A é americano, tá? E o B é estrangeiro de um daqueles países lá, por exemplo, italiano, tá? O que eu estou dizendo aqui é que o B vai ter que ter pelo menos 50% de participação. Tem exceções? Eventualmente tem algumas exceções, a gente vai ver mais para frente, quando os dois são estrangeiros, tal. Você também pode comprovar que, de repente, sei lá, tem 3 pessoas, tem o C, né? Os 3 são estrangeiros, cada um tem 33,33%. Aí você fala, morreu porque não tem 50%? Não, porque tem um O aqui, ó. Tá? Então, tem situações que você não tem 50%,
mas você tem um poder de direção e controle sobre a empresa, tá? Então, você pega a situação aqui que tem 3 sócios, você não tem 50%, mas vamos pensar que tem um acordo entre os sócios, um acordo de acionistas, que prevê que os 3 conjuntamente têm o poder de direção da empresa. Pronto, a imigração vai falar, agora sim, né? Consulado, a imigração, depende de onde você for aplicar, tá? Você tem que provar é que você manda do negócio ou manda com os mesmos poderes no negócio que os seus sócios, ok? Outro ponto aí do investidor. O investidor deve, gente, comprovar que entrará nos Estados Unidos para desenvolver e administrar a empresa. Esse visto não é para aquele investidor que é só investidor. É investidor trabalhador. Isso é muito importante. Fala, não, pô, quer dizer que se eu abrir uma empresa nos Estados Unidos eu vou ganhar um E2, eu posso ir lá a hora que eu quiser, estou tranquilo. Não, não é isso não. Você está vindo para investir e para trabalhar no seu negócio, tá? Esse é um requisito do investidor, não é qualquer investidor, não é de investidor de dinheiro, não. É de dinheiro de trabalho. Você, pessoalmente, tem que tocar o negócio. Você pode ter funcionários, óbvio, mas você vai ter que estar lá, tá? Se deixar de estar, você perde o visto. Claro, você pode viajar de férias, não é isso, mas deixar de estar mesmo, né? Você largou de mão e deixou lá alguém cuidando. Não, não dá. E, claro, você tem que demonstrar a intenção de deixar os Estados Unidos se terminar o seu status, né? Isso aí é muito relativo, né? Mas vai ser difícil alguém perder um caso por esse tema aí, né? Se você disser assim, não, eu tô pegando um E2 só para entrar nos Estados Unidos mesmo, depois eu vou ficar por lá. Não, não vai acontecer, mas tá na lei, né? Esse é um visto de não imigrante. E como visto de não imigrante, você sabe que você está lá enquanto você tem status. Você não tem mais, você sabe que você tem que voltar. É isso que eu estou dizendo aqui. E o investimento exigido? Eu falei do investidor. Quero saber agora do investimento que ele vai fazer. Gente, primeiro é um investimento que deve estar em risco, tá? Visando gerar lucro. Eles querem ver se você está mesmo arriscando ali no negócio, tá? Não pode ter origem em atividades ilegais. Claro, você vai mostrar assim, ó, eu tenho 115 mil dólares, 150 mil dólares aqui para esse investimento, tem um plano de negócio, vai dar com esse dinheiro, vai dar, tá tudo certo, tá? Só que você tem que dizer da onde veio esse dinheiro. Já tem que existir esse dinheiro. E você tem que ver da onde veio esse dinheiro. Você tem que provar a origem dos fundos. Foi um empréstimo? Era a poupança que você tinha? Da onde veio esse dinheiro? Vai ter que mostrar, tá? Já falamos, tem que ser substancial esse investimento, que é suficiente para garantir a viabilidade do negócio. Quem vai dizer o que é valor substancial? O plano de negócio. A gente vai contratar um profissional, empresas que fazem isso perfeitamente, orientadas pelo escritório, né? Porque tem que ter conexão com o caso, obviamente, né? Elas sabem, essas empresas sabem montar um plano de negócios bom para receber um E2. Mas em conexão com o escritório de advocatício, né, que você contratar, vai ter uma empresa que vai fazer um business plan. E esse business plan vai determinar qual é o valor substancial, qual é o valor aí para garantir a viabilidade que você vai ter que dizer que tem para investir. Às vezes você nem vai investir esse valor, o negócio já começou a dar tão certo no primeiro dia, que você previu que ia ter que botar tanto dinheiro, você vai botar metade. Acontece isso também, né? Mas você vai ter que fazer um business plan um pouco conservador, né? Ousado no sentido de que você tem que mostrar que o negócio vai dar certo, tá? Mas vai ter que ser um business plan que o cara olha e fala, não, faz sentido, tá? Faz sentido. Você vai dizer que vai ter lucro a partir do primeiro mês, lucrão, grandão, não vão gostar, tá? Então, esse é o tema aí, investimento substancial. Não há um valor mínimo, tá? Porque isso tem que ser compatível com o custo do negócio. Você quer montar um restaurante na Ocean Drive, lá em Miami, ou aqui em Los Angeles, onde eu moro, né? Você quer montar um restaurante aqui, ou lá, ou em Nova York, ou no Texas, ou dependendo. Restaurante? Não vai dar para fazer com 100 mil dólares, não. Nem 150, nem 200, nem 300. Rapaz, dependendo do restaurante, é 500 mil, no mínimo, cidade pequena, 1 milhão. Restaurante é mais complicado, né? Claro, tem casos e casos, tem que entender a natureza do restaurante também. É possível fazer um restaurante mais tranquilo,
Tá? Então, depende do negócio que você tem. Agora, tem alguns negócios de consultoria, por exemplo, ou tem alguns outros negócios mais de profissional liberal, como se fosse um salão de beleza, alguma coisa assim. Tem negócios que você monta com até 100, 115 mil dólares, seria um bom valor. E a imigração fala, ok, porque esse negócio é mais tranquilo mesmo, né? Em termos financeiros, o investimento que vai ter que ser feito. Tá? Então, não tem um valor mínimo, ok? Investimentos passivos, em geral, não dão o E2. Muito complicado. Fala assim, não, eu estou investindo, estou montando uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa vai comprar um terreno e construir uma casa. E eu vou alugar essa casa. Isso é um investimento totalmente passivo, né? É um imóvel para aluguel que você está fazendo ali, né? Isso não gera E2, de jeito nenhum. Tá? Não qualifica. Como regra, não qualifica. Agora você está abrindo uma incorporadora, vai ter várias, né, construções que você vai fazer, aí já virou um business. Percebe a diferença? Tá? Então, um exemplo que eu deixei aqui, ó, investimento, o tema, né? Um investidor italiano que deseja abrir um restaurante em Miami pode se qualificar para o visto, desde que invista um valor substancial e que tenha controle da operação. Então, eu misturei a tela anterior, que o ponto fundamental é você ter o controle da operação, participar e tudo mais, com essa tela que o ponto fundamental, vamos falar a verdade, é você ter o valor adequado como um investimento, um valor substancial. E o negócio? Qual é o negócio elegível aqui? Tá? Bom, o negócio deve ser um negócio real, né? Claro, e ativo, produzindo bens ou serviços. Tá? Uma empresa que vai ficar fantasma não vai dar certo, você vai perder. Né? Deve estar em conformidade com as leis e regulamentações dos Estados Unidos, é claro. Isso é importante a gente colocar como requisito, porque na hora que você monta o plano de negócios e você diz qual é o negócio que você quer montar, o governo vai querer saber se aquele negócio é possível de ter, né? Se ele é legal, se ele é conforme a lei, ou se ele requer uma licença muito específica. Licenças normais, tudo bem, você vai lá e tira a licença, mas muito específica, né? Então, você tem que ver se o negócio está compatível com a lei. O advogado faz essa análise. Não pode ser um negócio marginal. Esse é um conceito importante aqui. Tá? O que é isso? Ele tem que ser um negócio que gere mais do que uma renda mínima para sustentar o investidor e a família dele. Não vai ser um negócio aprovado se você comprova que o dinheiro que ganha lá é o dinheiro só para você viver. Tem que ser um negócio que vai gerar mais do que isso. Tá? Um pouco a mais do que isso, pelo menos. Porque a ideia é que você quer investidor nos Estados Unidos para gerar emprego também. Negócios que podem gerar empregos, né, renda para as pessoas. Esses negócios não são marginais. Negócio que é só para pagar as contas de quem está vindo, gente, é um negócio marginal. Tá? Não é esse tipo de negócio que os americanos querem. Não precisa ser um negócio gigante, mas tem que ser um pouco mais do que só pagar as contas daquela pessoa. Se for um negócio novo, porque você pode comprar uma empresa que já tem aqui, não tem problema, E2 serve para isso também, tá? Uma empresa que já está rodando, você compra, tá? Mas se você está montando um negócio novo do nada, você tem que demonstrar o potencial para ser lucrativo dentro desses 5 anos. Como é que eu comprovo a idoneidade do meu investimento, né? Bom, vamos ver, vamos entender aqui, primeiro, questões do controle desse dinheiro. Onde é que tem que estar esse dinheiro? Né? Então, quanto ao dinheiro do investimento, esse é o nosso tema agora, ele precisa estar no controle do aplicante. Em que momento? Claro, porque ele está aplicando, né? Se eu pedir um E2 e eu não estou com dinheiro na minha conta, vamos facilitar assim? É um dinheiro que eu falo assim, não, eu já falei com o banco, né? O banco falou que vai me emprestar. Ah, cadê o dinheiro? Não, eu tenho uma conversa, tenho uma troca de e-mails com o gerente, tá tudo certo. Me mandou até um modelo aí para eu dar uma avaliada. Cadê o dinheiro? Você está entendendo? Você tem que estar com dinheiro, assim, o jeito mais simples aqui é estar na sua conta. O dinheiro está na sua conta. Uma conta no Brasil, uma conta nos Estados Unidos, sua, do aplicante. Tá? Ou se a empresa já existe, na conta da empresa que você está propondo ali. Tá?
Então, apresentar uma promessa de empréstimo. Não, meu avô falou que vai me emprestar, está aqui uma declaração dele. Cadê o dinheiro? Né? Não é suficiente. É claro que esse dinheiro já pode estar parcialmente investido no negócio. Como eu falei, você já pode até começado a fazer as coisas, até é recomendável. Você já alugou um lugar, tá? Que é um contrato de locação, você já comprou equipamentos, abertura de empresa, você gastou lá com advogado, contador, tá? Isso sim é muito bom, porque você já está mostrando onde está o dinheiro. Aqui, eu já gastei nisso aqui tudo, hein? É melhor até do que o dinheiro está na conta, se você for pensar, né? Já está investindo. Aí a outra parte. Não, e a outra parte está guardada aqui, ó. Já gastei tanto dentro desse conceito aqui do plano de negócio e o resto está na minha conta aqui, ó. Pode ver, certinho. Tá? Então, é um dinheiro que já está investido ou que está irrevogavelmente comprometido antes da concessão do visto. Já está na sua conta reservado para isso. Tem outras tecnologias, a gente vai ver daqui, logo aqui embaixo, que até dá mais segurança para a imigração ou para o governo americano quando é aplicado no consulado. Em caso de empréstimo, tá? Eu posso ter recebido esse dinheiro via empréstimo, mas já tem que estar na minha conta. Lembre-se disso. Eu estou falando agora do caso que você pegou o empréstimo e o dinheiro já está na sua conta. Tá tudo bem, mas tem um requisito. Você não pode colocar como garantia desse empréstimo a empresa que você está montando. Porque a sua empresa tem que estar em risco. Tá? É um conceito importante, porque aí o dinheiro, né, seu que tem que estar em risco, o seu investimento tem que estar em risco. Que risco é esse que você bota como garantia a própria empresa? Você pode colocar como garantia do empréstimo o apartamento que você tem no Brasil ou tem em Portugal. Você pode colocar como garantia do empréstimo o seu apartamento, um imóvel que você tem. Mas o próprio negócio, cadê o risco? Né? Bom, claro, tem casos e casos, né? Eu estou falando assim, estou falando de casos ideais, né, para você ganhar o caso. Tem sempre exceções, tem sempre possibilidade de trabalhar. Mas eu estou dizendo para você como que funciona. Né? Eles vão olhar e falar, peraí, você pegou um dinheiro emprestado e o negócio que está sendo dado como garantia, quer dizer, você não pagou uma conta lá e toma o seu negócio, como é que é isso? Né? Bom, como eu falei, o dinheiro pode estar, né, uma parte já investido, ótimo, eles vão gostar, o governo americano, na conta bancária do aplicante, reservado ali, ou depositado em custódia. Esse é um conceito muito bom aqui nos Estados Unidos. Tem uma figura chamada escrow. Escrow é uma situação em que uma pessoa dá o dinheiro dela para outra e dá comandos. Olha, com esse dinheiro você tem que fazer isso aí. E comandos irrevogáveis, tá? Muitas vezes. Então é como se eu dissesse, olha, governo americano, eu até depositei o dinheiro do meu investimento num escrow, lá nos Estados Unidos, inclusive. E ele sabe que esse dinheiro só pode sair para o investimento do negócio. Tá? Esse dinheiro está reservado. Ele só pode sair para o investimento do negócio. A única maneira de eu reaver esse dinheiro é se o visto for negado. Claro, se for negado, você pega o dinheiro de volta, né? O governo vai falar assim, aí sim, agora eu sei que você vai gastar esse dinheiro mesmo. Tá? Claro, estou simplificando aqui, né, essa situação, mas situações de depósito em custódia com escrow dão segurança para o governo, não é o único jeito, mas é só para você conhecer esse tema. O plano de negócios, que é o business plan, uma empresa especialista em business plan para imigração, tá? Ele tem que ser real, tá? É um plano de negócio real mesmo, para você seguir em geral. Mas ele tem que também ser de um jeito que a administração goste de receber. Né? Tem que estar as informações colocadas de uma maneira que para a imigração ela entende melhor e, ao mesmo tempo, cumpre os requisitos que ela quer que tenha num plano desse. Né? Então, em geral, ele vai mostrar a viabilidade do investimento e deve conter, né, além da viabilidade, para mostrar a viabilidade, tem que conter a descrição do negócio, descrever, coloca fotos do negócio, como é que é, dos produtos, serviços, né?
toda a estratégia operacional, né, de como a empresa funcionará, tem que ter uma análise de mercado. Ninguém abre negócio sem fazer uma análise de mercado. E a concorrência, público-alvo, demanda, né? Olhar também as projeções financeiras, receitas, custos, fluxo de caixa esperado, estrutura da gestão daquela empresa, quem administrará, como é que vai funcionar, o impacto econômico, criação de empregos, então durante o tempo, vai falar, no segundo ano, a expectativa é ter tantos funcionários, você vai colocando tudo isso, né? Contribuição para a economia local, você tem que também brilhar os olhos do governo americano e falar assim, que legal, esse cara está vindo para cá, ele vai gerar emprego aqui para a gente, vai gerar renda, né? Muito bom. Como é que é a participação no negócio e o controle, né? Quanto à existência de mais de um sócio do negócio, né? Se tem mais de um sócio, o investidor não precisa ter 100% de participação, tá? Basta que ele tenha o controle substancial daquela operação e geralmente o controle é garantido com um mínimo de 50%, já sabemos disso, tá? Não há exigência de igualdade entre sócios. Então você pega aqui assim, ó, um exemplo que eu dei aqui embaixo, né? Você tem lá um cidadão francês que colocou 60%, tá? Francês. Ele tem um amigo aqui nos Estados Unidos que botou 40%, tá? US. Ok? Pode, pode. O que? O francês, ó, ele tá com mais de 50 ou mais, né? Por cento. Agora, e o contrário, poderia? O americano com 60, o francês com 40? Não poderia. Não poderia. Tá? Muito complicado. Juridicamente, poderia-se criar um contrato, um acordo de acionista, dizendo que o que tem 40 controla, mas assim, não vai funcionar aqui para o E2, para essa situação aí, quando tem um americano no meio. Tá? Agora, tem uma diferença aqui quando tem múltiplos aplicantes de E2 no mesmo negócio. Ou seja, quando mais de investidor estrangeiro, não tem mais americano aqui, vamos supor, né, aplicar. Então, é aquele exemplo que eu dei. Tem aqui um francês 1, um francês 2, um francês 3, tá? Cada um vai ter um terço do negócio, 33,33, 33,33, por exemplo, né? E 33,33. Vai sobrar uns quebrados, vai ter que colocar mais 3 aí por aí, né? E aí eu perguntaria, pode? Já vimos, pode, mas como que pode? Se é menos de 50%, gente, ou é 50%, ou é a garantia de que cada um aí tem um controle do negócio. Porque quando tem três, primeiro que tem que ser 3 sócios da mesma nacionalidade, tá? Não vai poder misturar aqui, Feira de Nações aqui, infelizmente não dá para misturar, né? Tem que ser da mesma nacionalidade. Mas nesse caso, o que nós temos é que cada um dos sócios tem que cumprir com os requisitos do visto. E um dos requisitos do visto é que você tenha o controle do negócio. Então, como é que eu resolvo? Quando tem 3 pessoas com 33 e 33? Muito fácil, já sabemos. Eu vou fazer uma solução que é dizer que os 3 têm um controle substantivo conjunto. Substantial Joint Control, tá? Numa corporation, né, que é um tipo de entidade que nós temos aqui, que seria a sociedade anônima no Brasil, mas é muito mais comum do que a sociedade anônima no Brasil, né? Eu, por exemplo, tenho uma corporation, né? Como advogado, eu sou obrigado a ter uma corporation. Você tem um documento específico que vai dizer que os 3 têm um controle conjunto igual ali, tá? Numa LLC, né, tem também um documento específico, um agreement, né, que você faz, em que vai se colocar também essa mesma coisa. Então, não é inviável ter 33,33 se você tiver outros sócios da mesma nacionalidade e os 3 têm poderes iguais de administrar, de controlar a empresa. Negócios com boa chance aí de aprovação, né? Franquias, o governo gosta, assim, você talvez não vai gostar. Tem muitos royalties, tem isso, tem aquilo. Mas o governo gosta porque sabe que assim, 99,5% das franquias não vão quebrar. As franquias já têm um histórico e tal. Então o governo fala, essa empresa está tranquila, eu sei que vai dar certo. Vamos ver se ele tem um dinheiro para montar essa franquia aí. Franquia é um negócio que, tipo, não tem erro, né? Vai gerar emprego, já tem todo um histórico, tranquilo, né? Consultorias e tecnologia.
está bem legal. São negócios escaláveis, com alta geração de empregos, por isso que o governo gosta. Restaurantes e comércios, claro, o governo gosta, vai ser mais caro, principalmente restaurante, mas ótimo, tem que comprovar a viabilidade econômica, obviamente, tem que ter um investimento substancial. E qualquer outra empresa que possa ter um impacto econômico positivo, que possa gerar empregos. Tá? Isso acaba sendo importante. Para não ser um negócio marginal, como eu falei. Não tem que ser grandioso, não, mas tem que ter essa possibilidade de crescimento. O business plan ele vai trazer um crescimento ano a ano. Vai brilhar os olhos lá de quem está avaliando. Em qualquer caso, gente, tem que ter as demonstrações financeiras comprovando esse crescimento e sustentabilidade, e o business plan vai fazer esse papel. Processo de aplicação, se você aplica pelo seu país, né? Claro, você vai fazer um plano de negócios, né? Começa aí essa brincadeira. O investimento antecipado, o dinheiro tem que estar comprometido, tá? Já pode até começar a gastar, já pode montar empresa, ou pelo menos deixa bem reservado, como eu falei, para mostrar que ele está comprometido ali. Claro que comprometido não significa que você nunca mais vai ver o dinheiro, porque se o visto for negado, o dinheiro você vai poder gastar, obviamente, né? A não ser que você já gastou alguma coisa. Bom, a imigração vai gostar, o governo americano vai gostar, mas não é necessário que já tenha feito grandes investimentos, né? Pelo Brasil, o consulado tem esse formulário que tem que ser preenchido, tá? Tem cover letter, coisa de advogados. Esse processo aqui não é brincadeira não, tá? Não é visto de turismo não. Pagamento da taxa de aplicação, né? Agendamento e entrevistas no consulado, inclusive nesse momento você vai ter que comprovar a sua elegibilidade, aqueles requisitos todos que a gente falou. E aí vem a aprovação e a emissão do visto. Uma vez aprovado, você vem para os Estados Unidos. Não tem premium processing quando você aplica pelo Brasil para ir mais rápido, mas não demora muito a entrevista não para esse tipo de visto. Tá? Tem gente que vem em 6 meses já está aqui. Muito bom, né? Funcionários de um investidor E2, tá? Funcionários já residentes nos ELs, nos Estados Unidos. Né? Então, se você é um investidor E2, você pode contratar, gente, pessoas daqui para trabalhar para você. Claro, né? Você vai ter que tocar o negócio, mas você pode, deve contratar funcionários. Né? Então, pode ser tanto residentes permanentes, quem tem green card, como cidadãos americanos. Mas você também pode contratar quem tem um visto de trabalho. Tá? Uma pessoa que tem um visto de trabalho padrão, H1B, quem tem um L1, quem tem uma autorização de trabalho até baseado no asilo, mas se tiver, se for ativa, né? Um status temporário, você pode contratar essas pessoas, né? Nenhuma autorização especial de imigração é necessária para contratar alguém que está autorizado a trabalhar nos Estados Unidos. Esse é o ponto, ok? Agora, e funcionário estrangeiro? Porque às vezes você tem um monte de parente, primo, você tem conhecido, você fala assim, ei, você está indo para os Estados Unidos, pô, me leva aí, né? Eu trabalho para você, qualquer coisa lá. É possível, que muita gente vai querer, né? Bom, funcionário estrangeiro, sem autorização de trabalho nos Estados Unidos, só podem vir se tiver um visto de trabalho válido. Então, essa é a questão. Então, ele pode tentar um H1B, você pode trazer alguém via o visto H1B, que tem esses sorteios e tal, enfim. Mas é possível tentar, né? E aí, independentemente da nacionalidade dessa pessoa, esse conhecido que você tem no Brasil, que queria vir para cá, naturalmente que para você conseguir trazer alguém pelo visto H1B, tem que mostrar a capacidade da empresa de pagar o salário ali, né, dessa pessoa. Então, esse pode ser um desafio, esse pode ser o maior desafio, né? Bom, o visto L1, né, que é um visto de transferências internas de funcionários de uma empresa matriz no exterior para a filial americana. É um ponto importante, a sua empresa E2, né, aqui nos Estados Unidos, a sua empresa que você usou para o E2, ela pode ser uma filial de uma empresa sua no Brasil, não tem problema algum, tá? E, nesse caso, você pode usar até o L1 para fazer isso. É que se você abrir uma filial de uma empresa sua no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é melhor, em vez de você usar o E2, você usar o L1, se sua empresa tem um certo porte. Porque dependendo do porte, você consegue usar o L1 para trazer você mesmo para cá,
tá? Mas não é qualquer empresa, tá? Tem que ter um pouquinho maior de porte do que uma empresa que às vezes já é elegível para o E2. E aí é melhor o L1 porque ele pode gerar o Green Card, tá? Caso o funcionário seja da mesma nacionalidade do investidor, tá? Tem uma via rápida, tipo um atalho. Ou seja, você é brasileiro, ao mesmo tempo você é italiano, você está no Brasil, você tem um conhecido que é brasileiro, quer chamar ele, vai ter que ser pelos vistos normais, H1B, ver o que vai. Se ele consegue um visto de trabalho aqui, não vai ser muito fácil, não. Mas você tem um conhecido no Brasil que é italiano também. Mas ele não tem grana, ele não quis investir com você, ele não quis abrir o um negócio junto com você, ele está vindo mesmo para trabalhar com você. Aí tem um atalho para ele. Porque se ele for para essa via de H1B aqui, ó, é complicadíssimo. Tem sorteio, tem vaga limitada, tem um monte. O atalho é o E2 entre o I, tá? A gente vai explicar ele aqui agora. São funcionários estrangeiros, ou seja, vindos lá, por exemplo, do Brasil, ou até diretamente da Itália, se for italiano, ou Espanha, ou o que for, né, Portugal. São funcionários estrangeiros, pessoas que estão vindo de fora para os Estados Unidos, da mesma nacionalidade do investidor. Não a nacionalidade brasileira, aqui é elegível, né? Então, primeiro requisito para você chamar alguém lá com esse atalho, que é o E2 de empregado, né? Porque você tem um E2 de patrão, de investidor, na verdade. O E2 de empregado tem que ter a nacionalidade comum, tranquilo. Quer dizer, o funcionário tem a mesma nacionalidade do investidor principal, que é você. Você está chamando essa pessoa para uma função executiva, ou supervisora, ou essencial, então não é para qualquer função. Você tem um restaurante aqui, você está abrindo um restaurante espanhol aqui, português, italiano, japonês, o que for. Você toca o negócio. Aí você quer chamar alguém para te ajudar ali na gerência. Né? Você quer chamar alguém que vai ser aquela pessoa, assim, o chefe dos garçons, vai ter uma função de supervisão, entendeu? O maître, por exemplo. O chefe da cozinha, vai ter outras pessoas na cozinha, pode ser ele chefe dele mesmo, né? Tá? É alguém que tem uma função aí executiva, supervisora ou essencial. O chefe muitas vezes vai enquadrar no essencial. Cada caso é um caso, tem que entender. Traz para o advogado, a gente entende. Ok. No caso de executivo ou supervisor, a gente já entendeu que é aquele tomador de decisões na empresa ou na área, né? Então, o maître ou a pessoa que coordena os garçons, ele é a pessoa que supervisiona, que toma as decisões ali naquela área. Tá? No caso de um especialista essencial, tem que ser alguém com habilidade difícil de ser encontrada nos Estados Unidos. Tá? Então, por isso que eu falei, pode ser o chefe? Pode, não tem problema nenhum. Né? Mas vamos tentar trabalhar o conceito. Né? É um restaurante italiano, quais são as características, que tipo de comida que faz. Você pega numa área, por exemplo, que tem muitos brasileiros, né? O restaurante italiano mantém as tradições da Itália, mas tem lá o toque brasileiro também, e a ideia é essa, né? É trazer até para cá um restaurante que já tinha no Brasil. Então, assim, vai ter que mostrar que aquela pessoa ela é essencial que venha ela. Porque o governo americano vai preferir que você contrate um americano ou um green card holder, né? A pessoa que tem um green card. Tá certo? Então aí é uma via, é um atalho, mas tem que entender caso a caso. Ok? Bom, a propriedade dessa empresa que traz um funcionário de fora, da mesma nacionalidade, tem que ter aqueles requisitos, 50% dela tem que pertencer a um cidadão de um país do mesmo tratado, da mesma nacionalidade da pessoa que você está trazendo. E o funcionário deve ser um empregado normal, formal da empresa, e não um mero prestador de serviço. Tá? Vai ter que estar lá, como diz no Brasil, registrado em carteira. Aqui é mais ou menos isso, mas não tem exatamente uma carteira. Família de titulares de E2. Tá? Como é que é? Você está vindo para cá, montar o seu negócio aqui, né? E aí você tem cônjuge,
você tem filhos. Olha, o cônjuge pode vir junto. Claro, né? Não vai separar a família. A lei americana contempla que ele é um dependente que pode vir junto. E os filhos? Aí tem que ser solteiros e menores de 21 anos, tá? Ah, mas meu filho tem 19. Tá bom, ele vem, fica aqui 2 anos e depois pede um visto para ele, de estudante. De repente ele veio, começou a faculdade aqui, até fazer 21 tá tudo certo com ele pode ficar. Aí depois pede-se um visto de estudante, volta para o Brasil pegar um visto, que seria o ideal, no consulado, ou pede uma mudança de status estando aqui mesmo nos Estados Unidos, que não é o ideal. Né? Mas, às vezes, é necessário, dependendo da situação. Então, cônjuge e filho solteiro menor de 21 anos, são dependentes, podem vir. O cônjuge, gente, ele pode trabalhar nos Estados Unidos sem necessidade de autorização adicional alguma. Isso vale ouro. Isso vale ouro. Isso é raro. Olha, tem um visto que é para gente parruda aqui, ó, O1. Um visto muito bom, que a gente recomenda muito aqui, ó, tá? É para pessoas que têm habilidades extraordinárias, né? É um grau menor do EB1. É muito parecido os requisitos. Esse EB1 gera green card. O A1 é um visto de não imigrante, visto de trabalho. Tá? O A1, gente, é quase um EB1, mas eles olham com mais leveza, né? Então, acaba que tem muita gente elegível para o A1, viu? Muita gente. Mas olha que interessante, o A1 são pessoas extraordinárias, maravilhosas. Tá, o cônjuge pode vir no A1? Pode. O filho solteiro menor de 21 anos pode vir? Pode. Mas o cônjuge não pode trabalhar. Você está entendendo? Então, o E2 tem essa vantagem. Você tendo dinheiro e o projeto bom é mais fácil de conseguir, que você não tem que provar que você tem habilidade extraordinária, não. Você tem que provar que o negócio é viável, você conseguiria tocar aquele negócio, ok? É algo assim mais tranquilo de conseguir tendo dinheiro. E aí, tendo dinheiro, claro, vai dar para fazer o projeto, vai dar para contratar um advogado, fazer corretamente o seu caso, ok? Não é o dinheiro do fim do mundo, que é aqueles mais de 1 milhão, muitas vezes, que você tem que, para conseguir um EB5, é muito mais, né? Porque tanta coisa você vai ter que pagar ali que vai ser uma loucura. É um dinheiro, às vezes, legal, $150 mil, vamos pensar, né? E o seu cônjuge vai poder trabalhar automaticamente, que coisa linda. Tá? Então eu gosto muito do E2. Esse ponto é bem legal. Os seus filhos, bom, é menor de 21, né, gente? Tá? Eles não vão poder trabalhar, eles não têm essa autorização. Tá? Mas eles podem estudar, e é óbvio, está na idade de estudar mesmo. Faculdades extraordinárias aqui nos Estados Unidos. Né? Aproveita e bota para estudar, e depois fez 21, continua com o visto dele, e ele segue a vida dele. Tá? Tem uma restrição importante, mas eu vou para outra tela, depois eu volto aqui. Tá? Vai ficar mais fácil entender após a gente falar da validade do visto e do status. Olha, você quer entender um pouco mais de imigração, para entender os vistos todos, entender essa situação, você tem que saber uma distinção fundamental. Tem uma diferença muito grande entre visto e status. Visto é a permissão para você entrar nos Estados Unidos. Ele é emitido pelo consulado. Tá? É sempre emitido lá pelo consulado, lá no Brasil, por exemplo. Ele é colado no seu passaporte. Seu passaporte vai ter um visto. Perfeito? O que é o visto? Ele é uma coisa só. Ele é só a permissão para você entrar nos Estados Unidos. Ah, mas meu visto tem 5 anos. Ah, ok. Então, durante 5 anos, você pode entrar nos Estados Unidos. Tem outros requisitos, muitas vezes, mas pensa assim. Visto é permissão para entrar nos Estados Unidos. E o que é status? Status é a permissão para permanecer legalmente nos Estados Unidos depois que você entrou. E quem te dá essa permissão é aquele agente lá da imigração, quando você está entrando nos Estados Unidos. Então vamos ver aqui, ó. Você chegou no consulado, aí ele fala, caso aprovado, pá, vou te dar o visto. O consulado te deu o visto, significa
Você pode entrar nos Estados Unidos. Só isso, você pode entrar. Chegando nos Estados Unidos, você pode ser que você não tenha algum problema ali, né? Mas vamos pensar que não tem nenhum problema, você tem um visto, afinal, né? Não fez nenhuma coisa errada ali que dê confusão. Quando você tá lá, avião desceu, primeiro ponto, vai ter que passar para a imigração. Você chega lá pro cara da imigração, não, eu tenho visto aqui, é 2, estou vindo aqui e tal. Ele te admitindo, deve admitir, ele vai meter um carimbo lá no seu passaporte e esse carimbo vai te dar um status, tá? E o que é o status? É a permissão para permanecer legalmente dentro dos Estados Unidos. Às vezes, você tem um visto válido ainda, mas você não tem mais status. Aí você fala, ué, eu perdi o status aqui nos Estados Unidos? Perdeu, porque quando você entrou, ele disse que você podia ficar 2 anos nos Estados Unidos. Ué, mas meu visto não é de 5 anos? Não, visto é autorização para entrar. Status é autorização para ficar. Às vezes você olha para o seu passaporte, mas meu visto é tão lindo aqui, ó, são 5 anos. Eu só estou 2 nos Estados Unidos. Aí eu vou dizer, meu amigo, mas desculpa, porque você não tem mais status. Quando você entrou, carimbaram lá e falaram que você pode ficar 2 anos. Ué, mas então para que serviu esse visto aí de 5 anos? Olha, fica tranquilo. Seu status é de 2 anos, então depois, perto ali dos 2 anos, o que você faz? Você volta, faz uma viagem para o Brasil, vai ver seus parentes, faz a viagem para o Brasil. Aí volta para os Estados Unidos, né? Não fica muito tempo lá, volta, porque você tem que tocar um negócio aqui nos Estados Unidos. Volta, quando você entrar lá, você tem um visto para entrar. Tá válido ainda, por 5 anos. Sacou? Aí o cara vai falar, que bom, você voltou. Ah, seu visto tá válido. Vai dar outro carimbo, você pode ficar 2 anos. Seu status é de 2 anos. Percebeu como é que funciona? São coisas diferentes. Agora, se você vem, o cara carimbou, pode ficar 2 anos, e você está 2 anos e meio aqui, você já está sem status. E a pessoa sem status tem que voltar e ela vai perder o visto dela. Tá? É muito complicado. Então não caia nessa. Entenda. Então, agora vai ficar até mais fácil aqui, ó. O visto é 2, o visto. Depois nós vamos ver o status. Normalmente tem validade de 5 anos ou 60 meses, tá? Tem algumas exceções, por exemplo, é só 25 meses se for para cidadão espanhol, francês, mas ok. Vai fazer muita diferença, você viu que você tem que estar renovando isso, né? O visto pode ser renovado indefinidamente, então 5 anos, acabou, você vai lá e renova por mais 5 anos, 5 anos. Isso vai permitir você ficar entrando e saindo do país. É bom, tá com visto sempre renovando, né? Entra e sai durante esse período, né? Ele está colado no seu passaporte com validade de múltiplas entradas. Maravilha. Já o status, quando você entrou aqui, deram um carimbo lá. E o tamanho do status é determinado na sua entrada, tá? O governo preenche lá, é um formulário I-94. E o agente da imigração, que recebe você nos Estados Unidos, ele vai te dar um status de até 2 anos para cada entrada que você tem aqui nos Estados Unidos. Em geral, são 2 anos. Tá? Como eu falei, mesmo que seu visto ainda vai valer uns 4 anos, 5 que for, não importa. O status vai ser de até 2 anos. Se você não sair do país depois desses 2 anos e reentrar no país, seu status expira, mesmo com visto válido. Lembre disso. Então vamos lá? 5 anos, todo pimpão, chegou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entrou carimbo, 2 anos de status. Você fala, gente, vamos esquecer, nós temos 2 anos de status. O advogado ajuda a lembrar isso, tá? A gente deixa tudo anotado, com aviso, o sistema vai avisando, o cliente tal, o status está acabando, né? A gente já liga com antecedência, tá lembrando disso aí? Tá, o que nós vamos fazer? Primeira opção, volta para o Brasil. Volta para o Brasil, quando você retornar, né? Você vai ganhar 2 anos de novo. E aí era aquela tela que eu
deixei para ver depois. Isso vale para os seus filhos também, para o seu cônjuge também. Isso que estava escrito lá, por isso que eu estou vendo aqui primeiro, mas agora eu já estou explicando. Olha, vai todo mundo para o Brasil e volta junto, é muito melhor, tá? Vai lá, vai para o Natal, né? Aí vem lá o cliente e fala assim, mas não estou podendo ir de jeito nenhum, negócio sem mim aqui, não dá para ficar nem uma semana, não dá, nem... Ah, mas viagem então uma semana? Não, não dá para ficar nem um dia, não dá para ir. Aí vai ter que pedir uma extensão aqui mesmo dentro dos Estados Unidos, a gente já vai ver isso, mas tem uma solução. Não tem que voltar para o Brasil para ficar ganhando esses 2 anos, tem alguma solução. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho o visto E2 válido até março de 2024, vamos pensar que ele né, já passou, isso faz tempo, mas ele é de... A pessoa pegou ele em março de 2024, foi expedido o visto, então ele vai valer até março de 2029, tá? 5 anos, esse é o visto. Aí a pessoa pegou em março e entrou aqui, vamos supor, em abril de 2025, aí demora um pouco, né? Vai ver que era uma outra entrada, mas tudo bem. A imigração interna aqui vai dar para essa pessoa que entrou em abril de 2025 um status de 2 anos. Essa é a regra. É até 2 anos, mas costuma ser 2 anos. Vai dizer, olha, tô carimbando aqui. Ele não vai dizer isso, mas eu tô te dizendo. Tô carimbando aqui que você pode ficar até abril de 2027, você pode permanecer aqui. Status é isso, é o poder de permanecer nos Estados Unidos. Se você, que está nessa situação, que podia ficar até 27, que tem um visto até 29, mas podia ficar até 27. Se você ficar nos Estados Unidos sem sair até 2029, seu status terá expirado em abril de 2027. E você ficou esse tempo todo sem status, o que vai te dar uma punição gigante. Talvez você 10 anos sem voltar para cá. Complicado, né? Tá, mas como é que eu renovo o status? Já falei. Eu gosto disso aqui, ó. Sai do país e entra de volta. Você vai estar no visto válido, você vai aqui, né? Na época oportuna, você vai, volta, chega aqui, ó, você ganha mais 2 anos. Você tem que sair antes de acabar o seu status, né? Tá? Você sai antes de acabar o status, vai para o Brasil, volta, né? Não vai passar muito tempo lá, porque assim, você abandonou o negócio. Lembra que para dar o E2 você tem que tocar o negócio, não pode sair de lá? Você abandonou o negócio, tá? Então, cuidado, para não passar muito tempo no Brasil. A outra opção, se você não puder viajar, é você pedir uma extensão de status nos Estados Unidos mesmo. Vai ter um form, que é o Form 129 para o investidor, ou o Form 549 para os dependentes. Estando aqui, você vai pedir a extensão desse status. Agora, e se o visto estiver vencendo? Aquele visto lá de 5 anos, que eu nem estava preocupado com ele, estava preocupado com o status. Mas vou pensar que o visto está vencendo. Bom, primeira possibilidade, você vai sair dos Estados Unidos, tá? E renovar o visto agora. Porque naquele outro caso lá, você só saiu e voltou, você não precisa passar no consulado. Agora não! Agora é o visto que está acabando, aqueles 5 anos está acabando. Então você sai dos Estados Unidos, renova o visto E2 no consulado, tá? E aí, ó, de vantagem, você recebe um novo visto E2 no passaporte, com mais 5 anos. Será 2029, agora 2034. Vantagem, né, nessa parte aí. Toda vez que você entrar com esse novo visto, você vai ganhar status por mais 2 anos, lembra? E por aí vai seguindo a vida. Só organizar as viagens, tá tudo certo. E já que você tem um visto novo, o visto te permite entrar nos Estados Unidos. Então você pode voltar e entrar sem problema algum, né? Pode continuar entrando e saindo dos Estados Unidos, sem precisar renovar o status com USCIS. Ou seja, sem ter que ficar internamente pedindo a extensão aí desse status, né? Agora, qual é a desvantagem de você, quando está dando esses 5 anos aí, que vai acabar o seu visto, você voltar para o Brasil e pedir mais 5 anos? É depender um pouquinho da agenda do consulado, pode demorar, ter cancelamentos, mas aí é só você ser proativo, fazer com antecedência, não vai dar problema. Então essa é uma desvantagem que eu
tá ok para controlar. Você precisa preparar toda a documentação de novo. Você vai ter que contratar de novo esse advogado, fazer de novo o formulário, tal, todo o formulário, plano de negócio, atualizar o plano de negócio, é mais fácil agora, né? Só atualizar o plano de negócio, né? Mostrar uma documentação que a empresa está tudo certo, está funcionando. É um pouco mais fácil, porque o negócio já existe, né, gente? Tá? Mas vai ter um custo aí. E o risco, né, de não aprovar o visto, mas são casos raros, né? Mas quando o negócio, na verdade, nem existe mais, quebrou, alguma coisa assim. Fazendo um trabalho direitinho, com o business plan, mostrando que o negócio tá bem, tá seguindo o plano aí. Não tem que seguir perfeitamente o que foi pensado lá atrás, mas tem que estar um negócio viável. Porque para a imigração, pelo menos o negócio já está atuando, já está gerando renda, já está gerando emprego, já está, né? Às vezes não estava com aquele lucro que se imaginava, mas tá bem, né? Eu acho que essas desvantagens compensam se você pensar que com o novo visto você continua podendo ir voltar para o Brasil. Pô, você tem às vezes que ir é ruim ficar preso aqui sem poder voltar. Mas a outra opção, se seu visto estiver vencendo, é mesmo assim permanecer nos Estados Unidos e pedir extensão do status. Ué, mas meu visto está vencendo, eu posso continuar tendo status? Pode. O status. Status te permite ficar aqui. Aí o dia que você voltar para o Brasil, você não tendo mais visto, como é que você vai fazer? Mas se você não quiser mais voltar para o Brasil, você pode fazer essa jogada aí. A lei permite. O visto até já morreu, mas você tinha status aqui, foi pedindo a renovação. Então, as vantagens. Você não precisa sair dos Estados Unidos lá para renovar o seu visto. Você pode pedir a extensão por mais 2 anos do E2, diretamente aqui nos Estados Unidos. Você tem o maior controle do processo, pode até usar o Premium Processing, porque nos Estados Unidos você pode, aquele que você paga lá um valor mais alto para poder julgar rápido e ter uma resposta rápida para o seu caso. O consulado não tem isso. Desvantagens. Você ficando por aqui com o visto vencido, você não recebe um novo visto. Tá? Você deixou de ter visto. Se você viajar depois para o Brasil, você precisa fazer um novo pedido no consulado para entrar de novo aqui. Tá? O custo é alto, a imigração cobra uma taxa de extensão, claro, né? E se colocar o Premium Processing, geralmente as pessoas deixam para a última hora, ou na dúvida colocam o Premium Processing, porque não sabe quanto tempo vai demorar para sair a decisão, vai sair mais caro e você vai ser mais burocrático, você uma hora vai voltar para o Brasil e vai ter que pedir de novo o seu visto. Então já volta para o Brasil, já pede o visto, gente, faz mais 5 anos de visto, né? Cada caso é um caso, mas em geral funciona melhor assim, bem organizadamente, bem tudo planejado. Outros temas relevantes, a renovação do visto, como eu falei, pode ser feita indefinidamente, já sabemos. Você está com E2 aqui, ó, mas você pode converter ele para um L1, para um outro visto, por esse aqui, que gera o Green Card. Tá? Você pode fazer aqui um ajustamento de status, você pode tentar um EB1, um EB2. Tem muitas possibilidades para chegar ao Green Card. Né? Tem que só ter um planejamento para alcançar os requisitos. Conversando com o advogado, logo que você entra aqui com E2, para, olha, vamos já planejar, né? Passou um tempo, você tem que já começar a planejar a transformação num green card, aí fica tudo mais fácil. O Premium Processing não está disponível para o E2 no consulado, já falamos, então tem que esperar o tempo deles lá, mas não costuma demorar muito. E está disponível aqui quando você pede extensão ou mudança de status para o E2. Né? Abertura de empresa antes da aplicação fortalece a petição, tá? Mas o investimento deve ser realizado antes da emissão do visto. Conclusão, gente. O E2 é uma excelente opção para empreendedores, tá? Estrangeiros nos Estados Unidos. Então, um investimento baixo, só que tem que ter aquela nacionalidade. É investimento substancial, mas só para viabilizar o negócio, né? Tem que estar um negócio ativo, bem planejado, comprovação financeira, plano de negócio sólido, renovado indefinidamente. E isso permite que você fique aqui anos e anos. Tem gente que está 30 anos aqui com E2. Tá? Os filhos, quando tem, né?
eles acabam seguindo a vida dele, estuda aqui, gente, estuda aqui, faculdade boa, não tem erro. Vai pegar o green card dele em algum momento, tá? E você pode pegar o seu também, se tiver um bom planejamento. Se você gostou do E2, quiser entender melhor, marque uma consulta comigo, tem meus contatos aqui. Vamos conversar com a nossa equipe, né? Vamos conversar comigo para entender melhor as suas possibilidades. Eu sou especializado também em Business Law aqui. Eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos, fiz pós-doutorado aqui nos Estados Unidos e me especializei em imigração e em Business Law, então misturo as duas coisas. A gente pode falar de business também. Tive empresa grande no Brasil, tive uma editora bem parruda, bem bacana. Gosto de falar de negócios, de ter ideias junto com os clientes. Então vamos conversar, tá? Se você estiver interessado. Estou aqui para isso. Um grande abraço para você, tudo de bom e até mais.